O vídeo de hoje tem muitos assuntos. Eu vou deixar até de falar algumas coisas relevantes e importantes que estão acontecendo no dia de hoje, nessa semana, comentar sobre isso, porque nós temos que elencar algumas prioridades. Então, os assuntos que vão ser tratados de hoje. Em primeiro lugar, não poderia deixar de fazer menção ao falecimento, hoje na quinta-feira, do ex-ministro da Agricultura, o Alisson Paulinelli. Segundo lugar, nós vamos tratar da questão do emprego no Brasil, que está ficando uma questão muito séria, de acordo com os dados da CAGED, também divulgados hoje. Também nessa quinta-feira, o IBGE começou a falar dos primeiros resultados oficiais do censo. A população está crescendo menos do que se imaginava, pelo menos muito menos do que as projeções anteriores. E, finalmente, a gente vai tratar sobre as contas nacionais, o déficit público recorde desde 2020 por parte do governo federal. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, uma coisa que eu não gosto de falar é sobre falecimentos, mas uma pessoa muito importante na história brasileira nos deixa hoje. Ela não participa tanto dos holofotes da política nacional, mas foi sim uma figura fundamental para a construção das partes boas da economia do Brasil que nós temos atualmente. Como já disse na apresentação, eu estou falando do ex-ministro da Agricultura, do período do Geisel, período dos militares, mas ele foi uma figura importante, criativa, Alisson Paulinelli. Por que ele foi tão importante? Ele simplesmente revolucionou o agronegócio aqui no Brasil. Ele tomou uma decisão enquanto ministro da Agricultura naqueles períodos lá nos anos 70. Ele simplesmente pegou vários jovens promissores daquela época e mandou para o exterior para estudar, para aprender a como fazer agricultura de ponta. E se não fosse por isso, hoje o Brasil, por exemplo, não seria, como se diz, o grande celeiro do mundo. Simplesmente o Cerrado ainda seria uma região do Brasil que não teria serventia econômica praticamente nenhuma. Não teríamos a pujança econômica de Goiás, grande parte de Minas, da Bahia, Mato Grosso do Sul, que nos dias atuais ponteiam o crescimento da riqueza do Brasil. Se não fosse pela iniciativa de Alisson Paulinelli, isso não teria acontecido. Então, eu pessoalmente desejo a esse grande brasileiro uma boa viagem rumo ao além. Certamente a consciência dele vai estar muito tranquila e muito feliz com as boas obras que ele fez em favor do nosso país. Segundo assunto fundamental para hoje. O CAGED divulgou o saldo de empregos no Brasil referente ao mês de maio. Como está sendo mostrado na ilustração aqui na frente da minha cara, a alta foi de 155.270 postos de trabalho. Olhando individualmente esse número, tudo bem, parece ser razoável, mas não é, gente. Vamos comparar com o mesmo período, com maio do ano passado. Em 2022, nesse mesmo mês, a alta foi de 277.018, ou seja, uma queda de quase 40%. E a minha maior preocupação em relação a isso, o que é? Vamos ver as barras verdes de 2022 e 2023, que mostra a performance de janeiro a maio de cada um desses períodos. Nós observamos que a partir de março de 2022, como é costume no Brasil, o emprego foi dentro de uma ascendência bastante harmônica, vamos falar assim. Primeiro teve uma alta de 136 mil, passou para 195 mil, e em maio já estava em 277 mil. O que está acontecendo agora no Brasil é exatamente ao contrário. O emprego, a geração positiva de emprego está desacelerando. Começou uma alta bem significativa em fevereiro de 241 mil postos de trabalho a mais e sempre foi numa descendência até continuar como está continuando agora em maio. Isso aí significa o que, gente? Simplesmente isso retrata um processo de desaceleração da atividade econômica. As empresas estão menos confiantes no futuro e com menos confiança no futuro, ou com menos dinheiro, contratam menos e isso tende a descambar para um saldo negativo, talvez no decorrer do segundo semestre, que vai começar nesse próximo final de semana. É preocupante mesmo, ainda mais porque é aqui o meu Rio Grande do Sul que teve a segunda pior performance do emprego no Brasil. De acordo com a mesma fonte de informação, os gaúchos aqui perderam em maio 2.511 postos de trabalho, foram superados nesse quesito negativo apenas pelo Alagoas, onde houve uma queda de 8.188 vagas. São Paulo liderou no aspecto positivo, mas está muito desacelerado em relação
ao que era antes, ao que acontecia no ano passado e nos meses anteriores, com uma alta de 50.112 postos a mais, seguido por Minas Gerais 26.626, Espírito Santo 13.593 e Rio de Janeiro 12.418. Mas o fato é o seguinte: em termos nacionais já existem alguns estados, como Rio Grande do Sul e Alagoas, no vermelho, enquanto a maior parte dos outros está em franca desaceleração. Isso ocorre por quê? Pelos vários aspectos que nós tratamos aqui no Fora de Curva. É verdade, juros altos têm sua parcela de culpa, mas não é só isso. Juros altos não é causa, é uma consequência de um contexto de perigo inflacionário. E falando em perigo inflacionário, vamos entrar no próximo assunto aqui do Fora de Curva, que diz respeito a um dos fatores que mais provoca, ou historicamente o que mais provoca a inflação em qualquer país: as contas públicas. No mês passado, ou seja, em maio, o governo federal gastou 45 bilhões a mais do que arrecadou. Déficit primário desse montante. Isso antes de pagar os juros da dívida pública, senão vai para os píncaros da lua. Mas esse dado é muito significativo. É o pior resultado do Tesouro Nacional desde 2020, quando teve um déficit de 158 bilhões por conta do auxílio emergencial inicial em função da pandemia, ou seja, existia naquele momento uma situação de calamidade, uma situação emergencial mesmo. Agora não é o caso. E isso só se justifica, ou não se justifica, mas se explica por uma prodigalidade, por um excesso de gastos públicos, provavelmente em frentes que não vão gerar uma melhoria de padrão de vida da população. Isso dói, gente, isso aí está errado. Controle de contas públicas é uma obrigação do Estado. Ele não pode, em tese, gastar mais do que arrecada, eventualmente até pode fazer uma dívida sim, mas que gere mais riqueza, efetivamente ganhos perenes para a sociedade. E não é o caso. Está sendo gasto muito dinheiro em coisas irrelevantes. É gastar por gastar, e isso é inflacionário sim. E tal situação vai se refletir nos índices de preços, se não agora em junho, lá em julho e agosto. E também vai pressionar mais ainda pelo tal do arcabouço ou calabouço fiscal, onde a reforma tributária que está sendo discutida agora no Congresso vai acabar sendo pressionada para aumentar mais ainda os impostos, a carga fiscal sobre o brasileiro, em cima de gastos injustificáveis, gente. Deixa o dinheiro na mão, no bolso da população, o tanto quanto possível, população incluindo trabalhadores, profissionais liberais, empresários, para a gente fazer o uso desse dinheiro da melhor forma que nos aprover, da melhor forma possível que a gente possa, e isso garante uma melhor eficiência do uso dessa grana toda. Indo para o Estado, provavelmente vão ser gastos de atividade meio e majoritariamente desnecessárias ou até banais. Então isso não pode continuar. É bom que o governo federal parta logo com uma revisão das suas políticas públicas para controlar essa questão das contas nacionais. Senão, muita encrenca vai vir pela frente, inclusive hiperinflação. E dentro desse contexto, eu duvido, mas duvido mesmo, que o atual presidente do Banco Central, em sã consciência, vá permitir queda de juros, porque o vírus da inflação está sendo injetado cada vez mais e mais na nossa economia. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, não se esqueçam então de deixar seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito, e se você gostou dos assuntos desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. Mas, o último assunto de hoje, gente. O IBGE divulgou finalmente o censo demográfico do nosso país. Devia ter sido feito em 2020, não foi por questões de pandemia. 2020 também pegou pesado essa questão, ainda em forte isolamento social. Acabou sendo feito a coleta em 2022 e a conclusão de todo o processamento de informações, ou da maior parte deles, foi agora nessas últimas semanas do primeiro semestre de 2023. O que tem de novidade? Uma coisa que já se previa, só que muito mais aguda. A prévia da população divulgada no início do ano dava conta que seríamos 208 milhões de brasileiros. Isso já era bem menos do que se esperava pelas análises estatísticas baseadas em informações anteriores. Imaginava-se que nesse censo o Brasil
teria registrado em torno de 213 a 215 milhões de habitantes. Nada disso. As projeções estavam erradas, a própria prévia estava errada. Nós somos hoje 203 milhões de habitantes. Uma taxa de crescimento nos últimos 12 anos da ordem de 0,6% ao ano, é claro, que é bem inferior ao que se verificou na década anterior, que chegou a superar um pouquinho o porcento. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que o nosso país não tem mais a explosão populacional que era o temor de alguns anos ou vários anos atrás. O lado negativo, o lado preocupante, é que o nosso país, a população do nosso país, está em processo de envelhecimento um tanto quanto mais rápido do que se imaginava. E isso significa problemas não só no mercado de trabalho no futuro, mas também sobre as questões previdenciárias. Primeira coisa que eu imagino que vai acontecer nos próximos anos, talvez uma nova revisão dos critérios de aposentadoria, porque de acordo com esse parâmetro, de acordo com essa população e a velocidade do envelhecimento do Brasil, se as pessoas não trabalharem mais ano, não tem como sustentar, de acordo com os padrões atuais, o sistema previdenciário. Talvez com a evolução da robótica, da inteligência artificial, muitas atividades geradoras de riqueza sejam substituídas por máquinas, ou uma pessoa controlando várias atividades por essas máquinas mesmo. Isso aliviaria essa pressão existente. Mas, como nós sabemos, o futuro é uma incógnita. Existe essa preocupação, nós vamos trabalhar mais nessa questão do censo no decorrer agora dos próximos meses, provavelmente até o final de 2023, aqui no Fora de Curva, nós vamos dar algumas pinceladas a respeito do que aconteceu com a população brasileira de vários estados. Espero que realmente vocês apreciem as produções que vão ser feitas nesse sentido. Por hoje era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Deixo um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.